Bom dia, bom dia, bom dia! Olá, maravilhoso de minha vida! A gente tá lendo essa maravilha aqui, Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. E o que eu acho interessante em livros como esse, como com muitos outros autores também? A lógica é a mesma. É se fazer perguntas, ter metas, olhar para dentro, ter clareza do que se deseja, desapego em muitas coisas, aprender a enxergar as coisas com os olhos bons. E o que às vezes faz com que a gente não tenha esses olhos tão bons é não confiar em Deus. Porque quando você realmente confia, quando eu me permito confiar, a gente entende que nem sempre a nossa vontade é o melhor para nós. Que existem muito mais coisas entre os céus e a terra do que a gente pode imaginar. E você, quando você entrega os seus desejos, os seus anseios, as circunstâncias que te acontecem, e você simplesmente confia. E você desapega da sua vontade, tendo uma crença de que o melhor vai acontecer. A gente se permite. E as coisas acontecem. Confio nisso, acredito nisso. Então fica a dica, ou melhor, o questionamento. O que você precisa largar mão? O que você precisa parar de agir com a força dos teus braços e soltar? Tava escutando de manhã, eu escuto os meus louvores, né? E quer confiar. Que eu sei que o melhor vem pra mim. Bom dia, meu amor. Vi os seus stories, gostei da sua publicação. Então a pergunta é, o que na sua vida nesse momento, bom dia, o que nesse momento você precisa passar a confiar mais, a desapegar, a parar de querer que as coisas saiam exatamente como você deseja? Qual é o aprendizado que você precisa ter? Qual é o desapego? E falar, Pai, confio em Ti, eu sei que o melhor está por vir. Então eu te convido a refletir sobre isso. E esse maravilhoso aqui, que é o Rio, gente, os capítulos são diferentes, os temas podem ser diferentes, mas se você prestar atenção, a lógica de todos eles é a mesma. Que é o aprender a fazer perguntas, entender que todo problema ele tem um benefício equivalente, muito maior. Qual é o processo de lapidação, qual é o aprendizado, é o processo de confiar, de soltar, de trabalhar, e com atitude mental positiva, que inclusive é o nome do livro. E a atitude mental positiva é o quê? Quando você confia, quando você entrega, quando você faz a tua parte. E ele sempre fala, e nesse capítulo que a gente vai ler hoje, que a gente vai conseguir ler 2, é o soltar, é o fazer a sua parte, mas ser positivo é focar na solução. Bora lá. A gente tá no capítulo 13. Que ele fala aqui. Qual é o título, né? Se você não tem dinheiro, use o DOP. E o que é o DOP? É dinheiro de outras pessoas. Assim, Rafa, mas E o que acontece? As pessoas têm muito medo. Só que o que eu vejo? No caso que ele fala de tomar empréstimo. Primeiro, você tem que ter um objetivo. Você está pegando isso para quê? E, na verdade, você só vai conseguir que seja um empréstimo, ter credibilidade, quando o seu comportamento ele é adequado. Então, com sabedoria, toda adversidade, tudo ele pode ser bom. Depende da sua intenção e do que você está fazendo com aquilo. Aqui, nesse momento, ele está falando em dinheiro. Mas, um dos requisitos. Honestidade é uma coisa para a qual nunca foi encontrado um substituto satisfatório. Pensa assim, você tem um banco, você vai emprestar dinheiro para quem você não confia? Você vai fazer um negócio? Te digo que não. Ou, na verdade, você, às vezes, para os próximos, você acaba até emprestando, fazendo, sabendo que não vai, às vezes, ter de volta, né? Mas aí a escolha é tua. Então, ainda que esse capítulo possa parecer sobre o uso do dinheiro de outras pessoas, ele também tem fortes conotações de caráter.
honestidade e reputação. Crédito e sucesso nos negócios estão todos misturados. O homem que tem o primeiro está no caminho para obter os outros. Então, quem tem honestidade e reputação, ele tende a conseguir crédito. Ele tende a conseguir... E o crédito, gente, aqui ele tá falando de dinheiro. Mas o crédito é... Sabe, alguém que você tá convivendo, que você tá fazendo uma coisa, você tem credibilidade? Essa pessoa confia em você? Se não confia, o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo, se faça perguntas. O meu comportamento, o outro tá tendo essa impressão. Tá? Então olhe pra si. Às vezes a gente se sente tão ofendido, tão magoado, tão as coisas com o que falaram, e que eu te convido a olhar pra si sempre. Porque a maior parte das vezes, enquanto a gente não busca desenvolvimento e se entender e se compreender, a gente se acha praticamente um santo, perfeito, lindo, maravilhoso, benevolente, com atitudes melhores possíveis. Mas a transformação da nossa vida, das circunstâncias que nos acontecem, da nossa realidade, ela só vem quando nós somos transformados. Então, o que eu estou fazendo que o outro está interpretando dessa forma? Qual é o meu comportamento? Tudo fala. A nossa roupa fala, a nossa postura fala, o nosso tom de voz fala, o nosso olhar fala, a levantadinha de sobrancelha fala, o jeito que você olha. Qual é a sua real intenção quando você está com alguém? Quando você quer resolver um problema, quando você quer comprar algo, quando você quer ter uma DR. Não sei se você sabe o que é DR, né? Mas é discutir a relação. E a relação a gente discute, tem que ser discutida. Bom dia, meu amor. Você não me respondeu o negócio, tá, gata? Tava lembrando de você essa semana. O que eu faço que o outro tem essa interpretação? É porque a maior parte das vezes as pessoas reagem. Então é um treino muito grande a gente passar a interpretar o outro, entender o outro e dar uma resposta adequada. Muitas vezes a gente se sente ofendido, se sente magoado e a nossa resposta não é tão boa quanto poderia ser. E às vezes as coisas vão tomando proporções que não precisam. Então entenda, se aquilo que te foi oferecido incomodou, é porque aquilo de alguma forma está batendo com alguma crencinha que você tem. Então enxergue isso como uma oportunidade de você olhar para dentro, se questionar. Lembra, nunca é o que nos aconteceu, nunca é o outro. Se você quer transformação na tua vida, você esquece que tem o outro. Em que sentido? O que eu posso fazer? Não é o que aconteceu, é o que eu estou sentindo. O que eu estou fazendo? O meu comportamento, a minha fala, a minha omissão, a minha fuga está embasado em qual sentimento? O que eu estou pensando que isso está acontecendo? Porque, gente, essa semana mesmo aconteceu... Eu escutei, estava conversando e escutei algo. Passou um pouco, eu fiquei angustiada. Comecei a chorar e falei, como eu estou acostumada a me fazer perguntas, a gente precisa permitir que as coisas venham à tona, que aquele sentimento venha. Mas a gente precisa se perguntar, e comecei a perguntar, o que eu estou sentindo? De onde vem isso? Isso é meu? Qual a lembrança? Porque aparentemente não era para ter acontecido aquilo, para eu estar sentindo daquela forma. E foi como eu recebi. Então eu entendi que tinha algo a ser trabalhado em mim que me causou. Então às vezes você está numa circunstância, está conversando com alguém, está trabalhando e acontece algo que muda o seu humor. Que você fica triste, que você tem vontade de chorar, que você tem raiva, que você... Não sei qual o sentimento. Só que o detalhe é a gente precisa aprender a não querer abafar os nossos sentimentos. Que é o que a gente quer fazer a maior parte das vezes. O que acontece? Se você está num lugar, extremamente de trabalho, e naquele momento às vezes você precisa dar uma abafada. Para que... Tô trabalhando, Rafa, não posso demonstrar tudo isso, não posso estar aí chorando. Ok, tudo bem. Mas se permita ter um tempo só com você e se questione sobre aquilo. O que eu senti? Por que eu tive essa mudança de humor? Por que eu não gostei disso? Porque a gente precisa, lembra a história do novelinho? Muitas vezes você não sabe qual é a crença que está lá dentro. Você não lembra da memória que você tem. Por quê? Porque o cérebro ele tende a nos querer poupar dor. Então, às vezes, ele apaga, não deixa tão óbvio qual é a crença. O que aconteceu, qual a lembrança. Mas a sensação você tem. Então, por que aquilo te causou alguma angústia? Aquilo que te foi apresentado, uma palavra, um som, uma música,
algo que às vezes outro quis fazer para te agradar e você não soube receber aquilo. Ou simplesmente uma conversa. Por que aquilo te doeu? Então, entenda que não é o outro, sou eu. E eu fiz o que eu falo para vocês todos os dias. Se façam perguntas. E o que o Rio fala também em diversos lugares? Se faça perguntas, se questione, pense. E eu me perguntei o que eu estava sentindo. Por quê? E me veio tantas lembranças, tantas memórias de coisas que eu achei que tinham passado. Então, eu te convido a fazer isso. Olhe qual tem sido o gargalo na tua vida. É profissional? Aqui, esse capítulo em si, ele fala de dinheiro. Mas, mais uma vez, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, qual é a crença? Qual o sentimento? O que tá pesado na sua vida? O que você precisa soltar, desapegar, para que as coisas fluam? Fez tanto sentido para mim que todo final de live que eu faço a oração com vocês, que eu falo da respiração, da gente fechar os olhos, pra gente parar de enxergar essa realidade à nossa volta. Porque essa realidade é simplesmente um reflexo das nossas crenças, do que a gente realmente pensa e sente, dos nossos medos, dos nossos receios, e que muitas vezes você foge de circunstâncias que você realmente deseja por medo da dor, por medo de não acreditar que é possível uma outra verdade, um outro tipo de desfecho, por a gente muitas vezes não confiar em Deus, por a gente não confiar que o melhor que está por vir, e se contentar com pouco ou evitar aquilo. Então, eu te falo, se faça perguntas, feche os olhos, se conecte com Deus. Então, vai, Rafa, por que você acorda tão cedo? Ontem, ainda não sei quem me perguntou isso. Ah, eu sei. Por que tão cedo? Porque, apesar de eu gostar muito de pessoas, me acho uma pessoa muito sociável, pra gente se conectar com nós mesmos e com Deus, a gente precisa aprender a calar, a gente precisa aprender a se conectar com nós, entender, acolher os nossos sentimentos e falar assim, por que eu estou sentindo isso? Gente, orando é uma coisa de louco, porque na verdade eu gosto dos louvores e cuidado com as letrinhas das músicas também, porque tem muita coisa que fala, ai Rafa, é de igreja, mas a letra da música é uma desgranheira. É sofrência, isso e aquilo, então cuidado, sempre que vocês forem escutar música, que seja louvor, vejam o que esse negócio está contando e o sentimento que isso te traz. Porque o louvor pode ser um tiro no teu pé, que te põe pra baixo, aquele vitimismo, Deus vai vir, vai fazer tudo por mim. Ele te ama, só que você precisa aprender coisas. Então, faça a sua parte, ser grato. Por quê? Porque quem mais tem, mais lhe será dado. Então, você vai ter sempre mais do mesmo. Então, é a atitude mental que você tem em relação às coisas. É como você se porta, o quanto você trabalha a sua aceitação. E trabalhar a aceitação, o desapego, nada mais é do que confiar. E a gente precisa confiar em Deus. Quando a gente tem a necessidade que as coisas saiam exatamente como a gente deseja, e a nossa mente é tão limitada que às vezes tão medrosa que a gente não enxerga possibilidades além. E eu tô falando isso a Rafa, que já faz isso há muitos anos. E que vira e mexe, por isso que eu sempre falo que nós somos como uma cebola. Cada momento a gente consegue ir soltando camadas e enxergando crenças que a gente precisa se lapidar, que a gente precisa aprender. E a gente precisa estar aberto a soltar, estar aberto a olhar para nós com carinho, com empatia e entender que nós somos seres em transformação. Que a gente se olhar com carinho. Uma pessoa com bom senso nunca subestima o poder de $1 emprestado e conselhos de especialistas. O que Provérbios tanto fala? Que a gente precisa ter mentores, a gente precisa ter pessoas à nossa volta que tenham o resultado que a gente deseja, que buscam coisas parecidas, para que nos inspire, para que a gente consiga olhar e falar, é possível, eu posso. Vamos supor que você tem um relacionamento que está uma desgranheira. Um outro livro interessantíssimo é O Poder das Conexões. Quanto mais você se relaciona com casais que têm relacionamentos ruins, você vai incutindo aquilo em você de que tudo é ruim, de que é dessa forma mesmo, e você não busca transformar o seu relacionamento.
Então conviva com pessoas que têm o que você deseja, que estão buscando o que você busca. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Então, tenha bom senso. Então, às vezes a gente precisa abrir mão de algo para que o melhor venha. Que eu estava falando de oração e mudei de assunto. Então, quando a gente ora no final, eu sempre falo para a gente fechar os olhos, para a gente desconectar do lado de fora e se conectar com dentro. Para a gente se enxergar, para a gente se olhar. E a história da respiração, de fazer a respiração profunda, respirar com a barriga lá embaixo para encher todo e soltar. Por quê? Porque muitas vezes, para que o extraordinário venha na tua vida, para que o extraordinário aconteça, você vai precisar abrir mão de algo que você está muito apegado. Na forma que você se enxerga, da forma que você enxerga o outro, das relações, de algo que você faz, do lugar que você está. Para que o incrível venha. Então, às vezes não, é sempre, né? Aprender a confiar. Mas para que a gente aprenda a confiar, a gente precisa estar conectado com nós, estar conectado com Deus. E que o seu comportamento diário fortaleça a crença de que você é um ser incrível, de que você é correta, que você é justa, que você busca o seu melhor. Que você é falha? Sim, você é falha, todos somos. Mas que você tem consciência e humildade. E quanto mais humildade a gente tem, mais a gente vai reconhecendo que a gente é falho. E quanto mais a gente consegue reconhecer isso, eu sou capaz de transformar. Porque enquanto eu não enxergo algo em mim que precisa ser melhorado, eu acho que é sempre o problema dos outros. E a realidade, as circunstâncias não se transformam. Oi, meu amor! As coisas não se transformam. Por quê? Porque o que muda a nossa realidade é a nossa transformação. O nosso ser, a forma com que a gente se enxerga, quanto eu me acho merecedora, incrível, quanto eu me acho capaz, o quanto eu confio em mim, o quanto eu confio em Deus, em abrir mão dos meus apegos, das minhas verdades, para que as coisas sejam transformadas. Então, mais uma vez, o que na sua vida tá difícil, tá pesado, você tá indo na força do teu braço, que você tá cansado e tá continuando. E o detalhe é não desistir de um sonho, de uma vontade, de um desejo. Mas se tá tão pesado, é porque às vezes a forma com que você tá fazendo tá errada. Então, Rafa, eu tenho o desejo, é isso. É o relacionamento, é o dinheiro, é o trabalho, é o que for. O que você tá fazendo? Você tá pegado em quê? Qual é a crença que tá ali? O que você precisa soltar para que a sua vida seja transformada e que as coisas aconteçam de forma leve? Então tem o Axis, todo dia de manhã eu faço, porque eu já falei isso para vocês algumas vezes. A gente tem a glândula timo, né? Que quando a gente tá angustiadinho, quando tá triste, quando tá até a imunidade baixa, que o timo é responsável pela nossa imunidade também. Então, quanto mais deprimido, mais cansado, mais angustiado você vai ficando, menorzinho, essa glândula vai se contraindo, vai diminuindo. Então, até no Axis, a gente fecha a mãozinha aqui assim, ó, e aqui a gente vai fazendo batidinhas. E repetindo, falando. Olá, maravilhosa. Que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E o tudo, ele é tudo. Não é o que você julga ser bom e mal. Porque, aparentemente, às vezes o que você julga ser ruim é uma transformação na tua vida gigantesca. Uma vez eu ouvia uma reportagem da Ana Maria Braga, e foi quando ela contou a migração dela de emissora, que eu não lembro qual emissora que ela trabalhava, a gente trabalha na Globo, e que ela foi despedida, e que ela achou que era o fim do mundo, que ela não sabia o que fazer, e que algo que aparentemente era muito ruim para ela se transformou em algo bom, pois ela foi pra Globo com um programa com muito... Então, o que você precisa abrir mão e deixar ir da tua vida? Já tem o livro, não comecei ele, não dei prosseguimento. Vou ler ele pra gente poder fazer. Que, se eu não me engano, é a tradução, veio pro português, mas ele é um livro do David Hawkins, eu acho. Que ele fala sobre as frequências. Então, o que você precisa soltar, desapegar, deixar ir, confiar que o melhor está por vir. Só que a gente só consegue fazer esse soltar, que a mecânica quântica fala muito, quando nós olhamos para nós, que a gente sabe, que a gente se percebe, e a gente vê o que a gente precisa desapegar, e olha para si e confia em Deus. Se a gente não confia, a gente não consegue soltar.
E o nosso comportamento diário, dia após dia, ele tem que ir nessa direção de que você está se tornando um ser melhor. Mais amável, justo, benevolente, que se olha com carinho, se olha com amor. Porque quando a gente faz isso conosco, os outros mudam os olhos que nos enxergam também. Por quê? Porque os outros nos olham com os mesmos olhos com que a gente se enxerga. Você se coloca com prioridade, você é justa, você é amorosa, você se dedica, você cuida de si. Porque pra gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente primeiro. Vamos supor que você vai entrar num relacionamento. Você vê outra pessoa toda desleixada, toda feia, mal cuidada, não se importa com si, com o que come, com a aparência. Qual é a sua impressão com essa pessoa? Você gostaria de estar do lado dessa pessoa? Você acha que essa pessoa vai ser apta a te dar carinho, cuidar de você como você gostaria de ser cuidada? Cuidado. Só se você estiver na mesma vibração, se você for o mesmo tipo de pessoa. Agora vamos lá. Você é uma pessoa que se cuida. Se não faz isso ainda, você tá aqui e você vai passar a se cuidar, tá? Me acompanha que dá bom. Você se cuida, você se coloca como prioridade, você aprendeu a se fazer perguntas, você entende as suas emoções, você busca se acalentar. Gente, lembra, é um processo. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai se permitindo olhar. A gente mais vai se permitindo olhar para os nossos sentimentos ruins, para as nossas angústias e acolher. E somente quando a gente faz isso, a gente para de querer colocar as coisas embaixo do tapete, que as coisas podem ser transformadas. Então é olhar o que aconteceu, se permitir chorar, se permitir ter um luto. As coisas precisam ter um luto. Enquanto as coisas não têm luto, a gente não se permite chorar e viver os sentimentos que vão emergir com aquilo e não passa. A gente precisa se permitir, nos acolher, nos entender, nos acalentar. Lembra que uma outra... Bom dia, querido. Que numa outra live, eu não lembro em qual, eu até fiz assim com o braço, que você tem que se olhar, porque todos nós temos uma criança interior. A gente tem emoções, circunstâncias mal curadas, que às vezes muitas você já conseguiu olhar, se acalentar, entender e ter empatia com aquilo. E às vezes tem circunstâncias que você nem lembra, que foi o que aconteceu comigo essa semana. Um negócio que não tinha, que assim, era tudo positivo, bonito, que era pra ser, mas a minha visão daquilo, o sentimento que me veio com aquilo, não foi tão bonito. Fiquei angustiada, chorei e não estava nem sabendo por quê. Aí me faço perguntas, o que eu estou sentindo, de onde vem isso? Bom dia, querido, estava lembrando de você ontem. Lucas, tem que marcar minha sessão, que eu tô com 3 meio travado aqui, bonito. A gente aprender a se perguntar. Porque é bíblico. Quem pergunta, quem bate, encontra. Quem busca, acha. E a gente tem livre-arbítrio. Então, o que eu estou sentindo? O que precisa ser trabalhado em mim? Qual é a crença? E, gente, às vezes as crenças acontecem. A gente precisa aprender a soltar. Aprender a perdoar, aprender a confiar. E o que é confiar? É fiar com o coração. Somente quando a gente busca as coisas com amorosidade, com carinho, com confiança em Deus, que o melhor vem até nós. Que na verdade o melhor sempre vem, e que às vezes a gente não tem os olhos bons para isso. Porque mesmo os problemas, os desafios, as dores, elas estão a nosso serviço. Só que você não entende isso, e às vezes eu também não entendo isso. Quando a gente passa a olhar as coisas com um olhar de bondade, benevolência, então algo aconteceu, uma dor, um sofrimento, uma doença, alguma circunstância, que a gente passa a olhar para aquilo e entender que aquilo é para te trazer um aprendizado maior, que enquanto você não aprende as coisas se repetem, e não adianta fugir, deixar o aprendizado de lado, porque as coisas vão vindo com cada vez mais intensidade, porque Deus, o universo, como você preferir chamar, o Pai, ele é tão benevolente com a gente, que ele quer que você se transforme, que você vibre no amor apesar de qualquer circunstância. Então as coisas sempre vão vindo com até mais leveza. Só que aí você não vai enxergando e as coisas vão se tornando maior. Vamos pegar, por exemplo, uma doença física. A doença física é o último estágio de uma doença emocional. De uma dor que você não tá ali. Eu te convido a fazer isso. Às vezes você tá com alguma doença, algum problema, alguma coisa em algum órgão específico, entra na internet e pesquisa. Qual emoção somatiza tal coisa? E você vai entender que faz. Você fala assim, a Rafa tinha razão, faz sentido. Então, primeiro a gente está doente emocionalmente.
Só que você não enxerga aquilo. Você não quer olhar para aquilo. Você pode chegar e falar assim, eu sou super racional, imagina, não confio nisso. E as coisas vão vindo, não interessa se você acredita ou não. As leis que regem o universo, as leis da mecânica quântica, funcionam você tendo consciência ou não. Então se faça perguntas. Cesse o julgamento. Quem é muito racional tem dificuldade em entender isso. Mas não é que a pessoa não tem emoção, às vezes a pessoa ela não põe atenção na emoção, é diferente. E tudo, não é que a gente precisa ter a sabedoria para equilibrar a nossa razão e a nossa emoção. Quando a gente quer uma transformação de uma crença, de uma circunstância, o que realmente cria a nossa realidade são as nossas emoções, não é o nosso racional. Você pode falar assim, Rafa, eu desejo um relacionamento assim, eu desejo ter bens assim, eu desejo uma profissão assim, eu desejo ter relacionamentos com a minha família, com os meus amigos, eu desejo ser saudável, eu não sei qual é o teu ponto que mais te incomoda hoje. Mas não basta isso daqui, é como você realmente acredita que é as relações, o quanto você acredita que você merece, os seus medos, as lembranças que você tem. E que às vezes não vem nem só de você, vem de uma hereditariedade. Porque enquanto alguém não para estudar, para se entender, numa família tem repetições de padrão, que às vezes pula 1 ou 2 gerações, mas que aquilo volta. Por quê? Porque aquilo tem que ser visto naquela família. E você nasceu nessa família com esses acordos já pré-estabelecidos, com o aprendizado que você tem que ter. Então não adianta fugir, fingir, a gente precisa ter coragem e encarar. Só que por que às vezes você não quer olhar para algo? Porque te dói. E não adianta fugir da dor. A dor, passa a enxergar que a dor, ela está a seu serviço. Para que você aprenda, porque quando você aprende com ela, porque todo o nosso processo de desenvolvimento como pessoa, nosso processo de iluminação, de nos tornar seres melhores, mais felizes, mais leves, saudáveis, ele passa pelo processo de trabalhar o amor, de ser leve, de trabalhar a gratidão, de ter plenitude na vida. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se aproxima de Deus. Perceba que os momentos que você está bem, que você está leve, que você consegue desfrutar das coisas simples da vida, de admirar o céu, a chuva, são momentos que você está vibrando no amor. Sinta o teu corpo, eu te convido a fazer isso. Presta atenção, se pergunte o que eu estou sentindo. E presta atenção nas suas sensações físicas. E pensa em Deus. E veja como você se sente muito mais próxima, mais próximo. E o contrário, ele também é verdadeiro. Quando você está angustiado. Quando você está angustiado, por quê? Porque você não está confiando que o melhor vai vir. Que aquilo tem um propósito. Que às vezes é para você largar a mão de algo, para você pegar outra coisa, para você receber algo. Você não entende isso. E a gente tem uma necessidade de querer entender tudo e fazer com que as coisas sejam exatamente como a gente deseja. E isso nos causa dor, nos causa sofrimento. Então, que tal a gente precisa ser como água, que a gente vai conseguindo transpassar obstáculos com leveza, com facilidade. Aí aqui, voltando pro negócio, né? Ele fala que dedicando tempo de estudo, pensamento, e sempre é um pensamento positivo, ele viu um grande objetivo. O que ele queria fazer? Então ele estabeleceu um prazo. Isso é o que? É meta. As metas, saber o que você deseja, funciona para tudo. Funciona para relacionamento, funciona para trabalho, funciona para o corpo que você deseja, para a tua saúde. Quando você entende o relacionamento que você quer ter, você vai ter um comportamento que condiz com aquilo. Frequentar lugares, estar com pessoas, ser aquilo. Quando você sabe o que você deseja, qual é o objetivo, o que eu vou fazer com o meu trabalho, o que eu quero fazer, eu sou bom em quê, eu quero trabalhar com o quê. O teu comportamento, o teu estudo, os lugares que você vai frequentar vão te levar àquilo. Só que quando você não sabe o que você deseja, você vai reagindo às circunstâncias. E você não chega ao objetivo que você tem. Porque você não tem um objetivo claro. Então a história assim, eu quero... É a mesma coisa, né? Quando o povo fala do processo de cocriação. Eu quero ser feliz. Mas o que é ser feliz pra você? Pra alguns, ser feliz é estar na balada todos os dias, bebendo todos os dias.
Isso é sinônimo de felicidade para você? Então, o que eu tô te dizendo? Você precisa ter uma visão clara do que você deseja. Por quê? Para você não se desviar no meio do caminho. Ah, eu quero ter um relacionamento incrível. Aí cada hora você sai com um que não tem nada a ver com nada. Ou você tem um relacionamento e você sai com outras pessoas. Então entenda que você precisa saber o que você deseja e o teu comportamento dia após dia fortalecer essa crença de que você está no caminho de que você deseja. Porque isso vai se concretizar. Porque você está se tornando algo, fazendo, e você vai ter. Lembra da pirâmide do indivíduo? Ser, fazer e ter. Mas na base da pirâmide, a maioria das pessoas, a gente tem essa pirâmide invertida. Tem essa pirâmide fora do lugar, que são as crenças erradas. Mas a gente precisa ser. Quando a gente é, a gente faz e a gente conquista. Então eu quero um relacionamento maravilhoso, uma família margarina. Então eu já vou ser e me comportar como uma mulher, como um homem, que tem essa família margarina. Entende? Você precisa ser. Ah, eu quero que o outro seja justo, que o outro me olhe com carinho, que o outro isso, que o outro seja divertido, que o meu relacionamento seja leve. Você é leve? Você é divertida? Teu comportamento é justo? É correto? Você é honesta com isso? O que você faz? Você sabe desfrutar da vida? Você sabe se acolher quando você precisa, quando os sentimentos vêm e que nem tudo é tão lindo e belo? Você faz isso com você? Se você faz isso com você, você está no caminho e vai chegar ao que você deseja, porque você é. Você faz e você vai conquistar e você vai ter. Só que às vezes você espera que o outro te acalente, que o outro te acolha. E você mesma não faz. E você, quando não faz com você também, eu estou num momento que eu não tô tão bem, estou angustiado, não sei nem por quê. Se você não é capaz de se acolher, de se entender que é você é um ser, está no seu corpo, você sabe o que você está sentindo. Você também não vai ser apta, estar apta a perceber isso no outro. Perceber o momento que o outro não está bem, que o outro está precisando de acolhimento. Então, esse não acolhimento, esse não fazer pelo outro vai gerando frustração e o negócio vai balanceando para baixo. Então você precisa trabalhar o seu ser primeiro, porque a gente não é capaz de oferecer o que nós não temos. Você não é capaz de fazer com o outro o que você mesmo não faz com você. Bom dia, meu amor. Então a gente precisa nos oferecer primeiro o que a gente deseja que o outro nos ofereça. Aqui ele está falando de metas, e algo muito interessante. Então, dedicar tempo, pensamento e pensamento positivo. Rafa, mas é um problema tamanho do mundo. Ok. Nós sempre vamos ter coisas a resolver. A gente sempre vai aparecer dificuldades, alguém pra encher o saco muitas vezes. Bom dia, querido. Falei pra Mônica ontem, a gente não tá indo jogar beat, né? A gente precisa ter clareza do que a gente deseja e aonde a gente quer chegar para que a gente tenha um comportamento congruente com o que a gente deseja. Só que aí ele fala aqui que às vezes as pessoas, né, você não arruma, em vez de arrumar a solução para um problema, arruma muito problema para cada solução que a gente encontra. Então cuidado com as pessoas que você relaciona e as pessoas com quem você compartilha, bora marcar, que você compartilha com outras pessoas. Por quê? Aí ele tá falando que ele tinha um problema. Mas que ele ia fazer o quê? Que ele enfrentaria quando surgisse. Então, gente, a gente precisa focar na solução. Às vezes as coisas te param, as coisas que você deseja, o trabalho, o projeto, o relacionamento, o que for. Porque você está sofrendo por antecipação algo que pode vir a acontecer. Só que aí isso é o processo de ansiedade. O que acontece? Você teve uma lembrança ruim, que muitas vezes você não trouxe nem para consciência ainda, algo que te trouxe dor, então aquilo te trouxe um sentimento ruim em relação àquilo. Então às vezes você pode falar assim, Rafa, eu tive um sentimento, uma premonição, não sei lá o quê, e na verdade, se faça perguntas, às vezes na verdade são só suas dores, os seus medos, o teu cérebro querendo te boicotar para evitar com que você sofra. Então aprenda a se questionar. Isso é meu? Por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? E para de arrumar problema para soluções. A gente tem que aprender a enxergar, a focar na solução das coisas.
E resolvendo uma coisa por vez. Às vezes a gente está tão preocupado em resolver algo lá na frente que o que você pode fazer agora você não está fazendo. Então vamos aprender a focar na solução. Então, enfrentar o problema na hora que surgir, não ficar sofrendo por antecipação, não. E qual é o próximo passo? Que aí eu falei antes até da gente entrar nesse capítulo. Que o próximo passo é o quê? Eu pedir orientação e ajuda a Deus. E, gente, vamos lá. A gente não está lendo a Bíblia, a gente não está lendo um livro religioso. A gente está lendo um livro, que lembra o livro que a gente já leu dele, que é Mais Esperto que o Diabo. Que ele foi estudar pessoas de sucesso. Pessoas que tiveram grandes feitos, desenvolveram. E qual é a lógica? Ter meta, ter um comportamento adequado, objetivo, ter em volta pessoas com o mesmo objetivo, que desejam aquilo, estar cercado de especialistas. Especialistas também lhe serve o quê? Pessoa que já tem o resultado que você deseja. E isso ele é para qualquer coisa, é para um trabalho, é para investimentos, para relacionamento. Vamos lá, às vezes você quer trabalhar com algo, fazer algo, empreender, aí você vai lá e vai conversar com um amigo, com o pai, com a mãe. Ah, mas é meu pai e minha mãe. Eles fizeram algo para... Às vezes eles têm medo de tudo. Então, eles vão muitas vezes te boicotar de fazer algo, porque eles vão querer dar esse senso de proteção. A gente precisa experimentar. Você vai falhar, você vai errar. Mas é que nem Thomas Edison. Ele fez a lâmpada, mas quantas vezes ele testou formas diferentes? Se ele tivesse parado no meio do caminho, ele tinha fracassado. Então, vá pedir orientação para quem realmente pode te orientar. Para quem já fez o que você deseja. Para quem prosperou naquilo. Para quem tem um relacionamento que você deseja. Não vá se queixar do seu relacionamento para aquela sua amiga, para o seu amigo, que o relacionamento é uma bosta. Não vá atrás de buscar soluções e pedir orientação e falar dos seus projetos para quem não fez nada. Para quem parou no meio do caminho. Você acha que essa pessoa vai conseguir te inspirar, vai conseguir chegar para você e falar assim, nossa, mas faz isso com a tua esposa, com o teu esposo, faz isso com o teu negócio. Não, porque essa pessoa não sabe fazer. Ela vai às vezes, te atrapalhar. Então aprenda, uma coisa muito importante. Às vezes aprenda a calar. Por mais que você goste muito de pessoas que estão à sua volta, às vezes não é nem maldade da pessoa. Mas às vezes ela vai te atrapalhar. Converse, exponha os teus planos para pessoas que vão poder contribuir, que vão poder ajudar, que vão falar assim, vem cá que eu te ajudo, olha aqui, eu vou te mostrar o caminho. Então tenha cautela. Às vezes a gente tem a necessidade de falar. Eu aprendi muito nessa vida que muitas vezes a gente tem que aprender a calar. Eu falar isso da minha vida para essa pessoa, o que vai agregar para mim? O que vai agregar para ela? E, gente, é um desafio gigante, porque eu sou uma pessoa que fala muito. E que gosto de conversar, e gosto de dar exemplos. Só que a gente precisa ter a sabedoria do que falar e para quem falar. Por mais que você goste muito dessa pessoa, mas comece a analisar. Se faça perguntas. E Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Pra gente escutar mais e às vezes falar menos. Minha tia dizia no estado popular, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Mas não precisa. Não precisa. Aí ele voltando para negócios e para dinheiro, porque ele fala que uma maneira para as pessoas enriquecerem é usar o dinheiro dos outros, né? Então, desde que você tenha um objetivo, que você tenha credibilidade e tudo mais, e que você saiba o que fazer. Seja responsável com isso. Aí ele fala aqui, o abuso de crédito é uma das principais fontes de preocupação, frustração, infelicidade e desonestidade. Então ele fala, para pedir aconselhamento. Mas para quem? Pessoas com bom senso. Pessoas que têm êxito naquilo, pessoas que já fizeram, que sabem fazer. Então não é ficar expondo a sua vida, as suas dores, os seus feitos, os seus desejos, os seus planos para o outro. Vou dar um exemplo muito simples. Eu fiz um projeto fiz 4 marcas. Eu tenho 2 já, eu fiz uma terceira e um desdobramento, uma quarta, que eles chamam de guarda-chuva, que é uma marca
para encaixar todas. E eu, muito feliz, eu cheguei para pessoas próximas, para amigos. E falei do projeto, e nossa, uma alegria toda. E falei os nomes. E quando a agência desenvolveu, me apresentou os nomes, a gente já tinha pesquisado, eu comprei o domínio, inclusive, mas eu não me atentei com a rede social, com o Instagram. Quando eu fui fazer, adivinha? Um amigo foi e fez só pra tirar de mim o nome. Aí você fala assim, Rafa, mas lógico que não. E é uma pessoa que eu julgava ser amiga, ser muito próxima. Que eu ainda não sei. Mas eu já estou no caminho e em breve eu vou saber quem é. Então a gente precisa aprender a calar. Nem todos que estão à sua volta desejam o seu bem. E isso pode ser algo dolorido de escutar. Mas é verdade. E não é maldade das pessoas. Eu vou deixar isso muito claro. Às vezes as pessoas têm inveja dos outros. Você pode ter inveja de alguma circunstância e você não sabe nem o porquê. Mas é aquela. Então por isso que eu falo, faça perguntas, porque às vezes você também tem inveja em algum nível. Mas se faça perguntas, por que a pessoa tem inveja? Porque às vezes a pessoa gosta tanto de você, mas ela não quer que você seja melhor do que ela. E não existe, gente, essa história. As pessoas precisam cessar a história da comparação. Nós somos seres únicos, mas nós temos 2 lobinhos internos. A gente tem o lobo bom e o lobo mau. Qual você alimenta? Quando você se denigre, quando você não confia em você, quando você não se valoriza, quando você não se coloca com prioridade, quando você não desfruta, quando você não é íntimo de você mesmo, não se faz perguntas, não acalenta suas dores, não desfruta da vida, você enxerga que você se enxerga pequeno. E aí você convive com pessoas e no final das contas você não quer que o outro cresça. Qual é a lógica, né? Primeiro, se o outro crescer, você acredita que você é tão pequenininho, tão mesquinho, que você vai se desvincular dessa pessoa. E outra coisa, aquela coisa, você deseja, mas você não acredita que você consegue. Então você não quer que o outro tenha também. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você abre os seus projetos, as suas dores. Porque eu te falo, às vezes você pode ter pessoas perto de você que você acredita que são teus amigos. E que nem sempre são. E não é maldade. Só que aprenda a calar. Aprenda a analisar. Eu sempre falo, a gente deve amar a todos. Mesmo quem te fez mal, mesmo a pessoa que você não conhece, a pessoa que foi grosseira com outra e você viu. Amar é nossa obrigação bíblica. Então é desejar que essa pessoa aprenda, desejar que essa pessoa seja feliz. Porque, gente, as pessoas enchem o saco, as pessoas fazem mal pros outros. Não é porque ela não gosta de você, não gosta do outro. É porque ela é infeliz. Ela não vê coisas boas na vida. Ela não se enxerga capaz. Ela não se enxerga. E o problema é sempre o outro. Numa briga, alguma coisa, quando alguém começa... Às vezes o meu primeiro ímpeto... Esses dias presenciei algo que pra mim foi lamentável. Que na hora eu fiquei irritada, fiquei brava. E depois, calma, respira, me acalmei. E me deu uma empatia tão grande. Isso não quer dizer que você vai estar com essa pessoa do seu lado. Mas é você olhar pra pessoa e falar assim, gente, essa pessoa não tá bem. Essa pessoa está com muita dor, ela nem tem consciência disso e ela precisa vomitar nos outros. Então a gente passa a ter essa empatia. Então a gente ama todo mundo. Eu te convido a fazer isso. Mesmo as pessoas que você não conhece. Vira e mexe eu passo esse exercício. Inclusive passei essa semana para 2 pessoas que eu estava conversando. Te convido hoje a todo mundo que você cruzar, que você vê, que você bateu o olhar, você está andando na rua, no trabalho, alguém passou por você, que você emane amor para essa pessoa. Que você deseje, e você não precisa falar, é só pensar, sorria e pensa ali 2 segundinhos. Que essa pessoa seja abençoada, que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa... E você vai ver o bem que isso vai te fazer. Porque a vida é um espelho. Tudo que a gente emana volta. Mas você fala assim, Rafa, acho que não, você é basinha, então... Gente, a gente colhe. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai colher. E você vai ver o quanto bem de desejar o bem pro outro, ter essa benevolência com o outro vai te fazer bem. Então, amar é você amar o que te tratou mal, é o que é o legal, é todo mundo. Só que você não precisa querer essa pessoa ao seu lado. Você não precisa retrucar pro outro
tratar o outro, fazer com que o outro se sinta da mesma forma que ele te tratou. Porque o nosso comportamento diz sobre nós e não sobre o outro. Então, é um treino. Principalmente no começo ele é mais desafiador. Porque assim, o outro às vezes te ofereceu algo que não foi legal. Que o outro foi grosseiro com você, o outro não te valorizou, o outro... sei lá o que aconteceu. Mas o seu comportamento diz sobre o que você tem para oferecer. Entende? E é um trabalho gigantesco. Nós com nós mesmos, é um trabalho de lapidação. Mas isso é importante na nossa caminhada. É desafiador, mas ele é importante. Então, quando a gente tá... aqui ele tá falando de negócios, né? Que é importante ter especialistas. Então, um bom gerente, um bom contador. Só que isso funciona para tudo. Você quer algo, você deseja uma melhora na saúde, uma transformação na sua saúde, no seu corpo, no seu relacionamento, na sua forma de enxergar as circunstâncias. Quem vai poder te ajudar a fazer isso? É a pessoa que sabe fazer. É a pessoa que já passou o que você está passando. Então, se oriente, esteja perto, esteja próximo às pessoas que vão realmente ter sabedoria para te ajudar com isso, que vão ter conhecimento para você poder fazer isso. Para fechar o capítulo, então, pensamentos pelos quais se guiar. Negócios é muito simples, aprender a usar o dinheiro de outras pessoas também. Circunstâncias, investimentos, investidores, com sabedoria. Premissa básica para o uso do que ele chama de DOP, né? É operar nos mais elevados padrões éticos de integridade, honra, honestidade, lealdade, consentimento. O homem desonesto não tem direito a crédito. Você confia em alguém que foi desonesto com você? Então, isso também... gente, princípios. Então, eu acho que a nossa vida tem, em qualquer sentido, em qualquer âmbito que você estiver falando, ela tem que estar embasada em princípios. Porque isso fortalece a crença de que você merece, que você consegue, que o seu comportamento condiz com aquilo. As pessoas que estão ao seu redor percebem isso também e você passa a ter crédito, você passa a ter credibilidade. E o crédito, eu não estou falando só de dinheiro. Porque se você, por exemplo, você tem dinheiro para emprestar para os outros, você é uma instituição bancária, você sei lá o quê. Você tende a emprestar para quem você confia ou para quem você não confia. Você tende a querer se relacionar com quem você confia ou quem você não confia. Então, o nosso comportamento, ele tem que ser... nós temos que ser para a gente conseguir, para a gente conquistar, para os outros quererem estar ao teu lado, para querer fazer negócio com você. E o processo de venda, ele também é assim. A pessoa, a venda em si, a negociação, ela tende a sair, a fluir, quando você passa credibilidade para o teu cliente. Quando o cliente entende que você não quer empurrar aquilo para ele, que você está ali para servir, que você está mostrando a melhor opção para aquilo que ele precisa. Às vezes a pessoa não sabe nem o que quer. Mas olha, às vezes ela, no meu caso, né, eu trabalho com acessórios. Então a pessoa quer uma festa. Esse brinco, às vezes esse tipo de peça que ela deseja, é o melhor que vai ficar para ela. Às vezes eu estou indo contra até um desejo dela, mas eu estou sendo sincera, eu estou mostrando por A mais B que é aquilo. Então, o nosso comportamento, ele fala. E a pessoa, ela passa a confiar em você. Porque você não está querendo entuchar algo nela, você não está querendo fazer algo desse goela abaixo dela. Você está vendo um benefício para ela, você está sendo justa com ela. Para que algo seja vantajoso, seja duradouro, isso seja de negócios, dinheiro, o relacionamento, ele sempre precisa ser bom para todos os lados. Então não adianta você querer ver só o seu umbigo, que não funciona. Porque a relação ela tem que ser boa para os dois lados. Mas a gente precisa aprender a enxergar o ponto de vista do outro. Porque é muito simples a gente parar e focar só no nosso umbiguinho. O que eu tô sentindo, o que eu quero, não tá fazendo isso para mim, ou não tá me valorizando, ou não tá isso, ou não tá aquilo. A gente precisa aprender a olhar a circunstância pelo ponto de vista do outro, se colocar no lugar do outro, que é o lugar mais difícil de estar. No ponto, do lado do outro, na pele do outro. Então, crédito utilizado de forma errada pode causar mal a você.
Abuso de crédito é causa de muita frustração, miséria e desonestidade. Isso também não serve só para crédito. Dinheiro é alguém que confia em você e você traiu essa pessoa. Você falou dessa pessoa, você fez tal coisa, você foi desonesto, desonroso. Isso diz sobre você, não sobre o outro. Então eu até te convido, quando você estiver conversando com pessoas e essa pessoa começar a falar de alguém, você pode saber que a hora que você sair dali ela vai falar de você também. Então, cuidado! Quando eu escutei a primeira vez o termo medíocre, né, falando de pessoas, em treinamentos, em cursos de desenvolvimento pessoal, aquilo, nossa, me doeu o ouvido. E o que acontece? O medíocre, ele é o mediano. É a maior parte da população, infelizmente, ainda é. Falam de pessoas. Então, a sensação é, a vida da pessoa é tão medíocre, tão mediana, tão rasa, que o que ela tem que falar para falar é da vida dos outros, e geralmente é mal. É criticando, então cuidado, se policie. Então aí as pessoas, elas vão falar, quando a gente vai evoluindo, a gente vai falar de projetos, de coisas, depois a gente vai falar de ideias, então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você investe o seu tempo. O nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Esses dias eu estava assistindo um pedaço de uma palestra do Cortella, que as pessoas, quando estão no final da vida, quando você está no final da vida, quando essa pessoa está, você não, você pensa em alguém, mentaliza, alguém que está numa cama de hospital, que está doente, que está para vir à morte. Essa pessoa quer mais tempo de vida para falar mal dos outros? Não, essa pessoa quer mais tempo de vida para amar, para se fazer presente, para pedir desculpas, para estar, para abraçar as pessoas que amam. Então a gente vive, a gente gasta o nosso tempo como se o tempo fosse infinito. E não é. Então entenda que tudo que você, às vezes você fala assim, eu quero fazer um negocinho para passar o tempo. É justamente o que você está fazendo, é passando o tempo. Assistindo, às vezes, um filme, uma novela que tá te trazendo sensações ruins e você nem se dá conta. Porque qual é a história da novela? É família linda? É a paz de espírito? É briga, é traição? É violência? Ai, Rafa, mas isso existe no mundo. Ok. Mas o seu cérebro não entende o que é real, o que é imaginado. E aquilo vai trazer pra tua vida. Você vai produzir substâncias que vão te deixar mais tensa, que vão... Que tal escolher algo, investir o seu tempo, parar de desperdiçar e investir o seu tempo no que vai agregar para você, para sua família, para os seus amigos, para o seu bem-estar. Você fala assim, Rafa, estou perdendo tempo não fazendo nada. Não, você está investindo o seu tempo, desfrutando, apreciando, vendo beleza nas coisas, se conectando, respirando. Às vezes a vida é tão acelerada que você não para pensar o que você está fazendo, está no piloto automático, você não está desfrutando, você não está sentindo. E a vida é tão breve. Então eu te convido, que tal você se doar mais, amar mais, perceber mais, pedir desculpas com muito mais facilidade, demonstrar carinho para o outro da forma que o outro recebe, não é do jeito que você gostaria de fazer. É a forma que o outro se sente amado. A gente já leu o livro As 5 Linguagens do Amor. Isso é se doar. É parar de achar que tudo que o outro faz é para te ofender. Entenda que aquilo às vezes é a manifestação de uma dor que o outro não está sabendo. Um dos princípios bíblicos é plantio, é dar para receber. Então, às vezes você acha que você está dando, que você está plantando, mas você não está fazendo. O teu resultado, o que você está percebendo ao seu entorno, é o que você deseja? Então você olha para si e faça perguntas. O que eu posso fazer diferente? No que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para eu ter uma vida mais leve, mais feliz? O que eu posso fazer para amar mais o outro? O que eu posso fazer para transformar a vida do meu cônjuge, do meu filho, mais feliz? E entenda que isso, o amar, não é não dar limites. Porque crianças, pessoas, marido, esposa sem limites, são pessoas sem... A gente precisa ter respeito, a gente precisa dizer o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Mas a gente precisa aprender a falar. Porque quando a gente não fala, a gente não é justo com o outro também. Às vezes você vai guardando para querer evitar uma DR ou sei lá o quê, e aquilo vai tomando uma proporção que não precisaria. Porque você vai criando, você vai deixando o bichinho crescendo, crescendo, crescendo. Pelos seus medos, pelos seus julgamentos. Então, ser justo com o outro, amar com o outro também é falar a verdade. Olha, eu não gostei disso, isso aqui não gostei, eu gosto disso. Mas aprender a validar o que o outro tem de bom também.
Porque às vezes a gente foca tanto no que o outro está fazendo de ruim e a gente esquece que do outro lado existe uma pessoa, existe uma centelha divina que está buscando a evolução, buscando ser amada, ser amado. E a gente às vezes esquece, a gente só quer se receber, a gente quer que o outro nos ame, que o outro nos olhe, que o outro nos valorize. E a gente passa a não fazer isso com o outro. O outro é grosseiro, o outro... Quanto mais difícil as pessoas de serem amadas, mais elas precisam de amor. Então, emanar, compreender, não parar essa história que às vezes de olho por olho, dente por dente, que tem que devolver na mesma moeda. Não, cada um oferece o que tem. E eu procuro me lapidar, trabalhar cada dia para que eu tenha mais sabedoria. Para que eu consiga oferecer para o outro o melhor, o meu melhor. É pondo limites, ok, mas eu não preciso, não é porque alguém gritou comigo que eu vou ter que gritar com essa pessoa. E é um trabalho, é o meu autocontrole. É eu governar as minhas emoções. É eu ter em mente qual é o resultado que eu desejo nas minhas relações da minha vida. Entendendo que quando, por exemplo, vou pegar uma briga. Uma pessoa chega e grita com você. Aí você vai... E o negócio vai indo, vai tomando uma proporção. E eu te convido, perceba o teu corpo. Veja o que você está sentindo com isso. Como você está se enxergando. Você está se sentindo bem por ter gritado com o outro? Por ter xingado o outro, sendo grosseiro com o outro? Não, isso não vai te fazer bem. Não tem como. Então, é ser respeitoso, é ser justo, mas é eu aprender a governar o que eu sinto. E para que eu consiga governar o que eu sinto, porque a emoção, você não consegue falar assim, nossa, agora eu vou sentir raiva, agora eu vou sentir amor, agora eu vou... É treino. O que a gente consegue trazer, a forma com que a gente tem pra gente acessar as nossas emoções é a forma com que a gente pensa. Se a gente governa os nossos pensamentos, se a gente tem uma atitude mental positiva. E é o que? A atitude mental positiva é a gente... Por mais que uma circunstância seja conturbada, que seja difícil, as relações ou o que for, é ter ciência, saber, ter a visão do que eu desejo, qual o desfecho eu quero para aquilo, como eu desejo me sentir. Se eu fazer mal para o outro, ofender o outro, vai me fazer bem? Às vezes na hora pode até ser que faça, porque você fala assim, fizeram, eu fiz, aí você... Mas eu te garanto, isso vai te fazer mal. Então aprenda a falar, mas aprenda a ter um comportamento, uma fala, uma atitude embasada no amor. Rafa, vou precisar pôr limites em isso aqui eu não gostei. Mas tenha a fala amorosa. Seja justo. Porque a gente pode agir ou embasado no amor ou na dor. Quando eu estou embasado na dor, eu vou ser grosseira, eu vou precisar ofender. Porque me ofendeu, eu vou ter que ofender o outro também. E meu amor, a vida não é sobre isso. Isso não vai te fazer bem. Não é pelo outro. Esquece que tem o outro. Isso não vai fazer bem pra você. Então, aprenda a treinar os teus olhos, o teu coração e entender que cada um oferece o que tem. E quando a pessoa não é legal com você, você dissocia. Aprenda a dissociar o seu valor, o que você é, com o que os outros estão te oferecendo. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente trabalha dia após dia o nosso ser e a gente trabalha no tripézinho, no amor, no perdão e na gratidão. Enquanto a gente julga papai e mamãe, julga quem cuidou da gente, julga as circunstâncias que nos aconteceram, que a gente não aceita, a gente fica naquela briguinha interna de que deveria ter sido diferente, a gente é o coitadinho, a gente se coloca, a gente não consegue dissociar o nosso valor com o que o outro está me oferecendo. Então, por isso a importância da gente olhar para as coisas que nos incomodaram com verdade, acolher, se permitir sentir os sentimentos que podem vir à tona, que vieram à tona. Seja lá qual for, falo dos meus. Rejeição, abandono, incapacidade, injustiça, raiva pelo que fizeram, pelo que aconteceu. A gente precisa deixar emergir isso na gente, mas com sabedoria. E nos acolher. Olhar com verdade. Não adianta fingir que não aconteceu, querer enfiar aquele trauma, o abuso, o abandono, sei lá o que for embaixo do tapete. Porque aquilo vai estar presente em você. E conforme as circunstâncias da tua vida vão aparecendo, e gente, felizmente ou infelizmente, a gente
no processo da vida, a gente vai se deparar com pessoas que não estão bem, pessoas grosseiras, pessoas mal-amadas, pessoas infelizes, e que vão, às vezes, te atrapalhar, te sacanear em alguma coisa, ser grosseiro com você. E a gente precisa aprender a lidar. A gente precisa que, apesar dos pesares, do que os outros possam nos oferecer, que você se ofereça um ambiente de conforto, de acolhimento, de paz. Mas a gente só consegue fazer isso, que é o quê? Dissociar o que estão me oferecendo, que está à minha volta, do que eu sou, quando eu consigo cessar o julgamento. Porque se eu julgo o outro, eu também me julgo muito. E eu acredito, no final das contas, que eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo ter esse olhar benevolente comigo, por mais que você diga, que fala assim, ai, Rafa, eu consigo sim, é mentira. Não consegue. A gente precisa se treinar o tempo todo. Entenda que a todo instante, tudo que nos acontece é uma forma para você se lapidar, para você trabalhar as tuas dores, o que te incomoda. Então, quando a gente passa a enxergar isso como uma oportunidade, é muito mais leve, é mais fácil. A gente solta a nossa vontade de que as coisas saiam, que o processo seja exatamente como a gente gostaria. Porque a gente passa a confiar em Deus, a entender que o melhor sempre está por vir. Que se não foi aquilo é porque não era para ser, que é um livramento, é uma bênção, é um aprendizado e que o melhor vai vir. Mas a gente precisa parar de querer trabalhar só com a força do nosso braço. Querer obrigar, forçar que as coisas sejam exatamente como a gente deseja. Não. A gente precisa aprender a confiar, ser justo, ser amoroso, benevolente. Bora orar? Finalizamos esse capítulo. Então, como eu falei no começo, então a gente fecha os olhinhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente se desconecta do lado de fora, que é simplesmente uma materialização, uma concretização do que a gente tem, que a gente acredita, e a gente passa a prestar atenção em nós, no que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Porque a gente precisa fazer isso o tempo todo. Ai, Rafa, não quero pensar porque eu descobri que eu só penso desgranheira, só penso coisa ruim. Isso é maravilhoso. Rafa, mas como pode ser maravilhoso? Eu tô vendo que eu só penso coisa ruim. Porque para que algo seja transformado, você precisa pôr luz naquilo. Você não vai conseguir entender que você às vezes está numa relação, às vezes você é essa relação tóxica, se você não tomar consciência disso. Se você não sabe, se você não presta atenção em você e não sabe os teus pensamentos, o que você deseja para o outro, o que você pensa sobre você, você não consegue transformar. Então, a tomada de consciência é o primeiro passo para a transformação. Então, a gente olhar, entender, buscar conhecimento, buscar entendimento, como fazer isso. A gente aprende a se calmar. Desconectar com Deus. O livro não é nada religioso. E ele fala o quê? Pede orientação. Tenha em mente o que você deseja. Entende que assim, porque são princípios. E os princípios, eles são imutáveis. É isso que tem que ser feito. Essa é a lógica, o jeito que a lógica pra gente ter um relacionamento incrível, um corpo incrível, uma sexualidade maravilhosa, um trabalho, relacionamentos no trabalho, com os amigos. O princípio é o mesmo. Ser, fazer e ter. Quem procura acha, ser grato às coisas, a quem mais tem mais lhe será dado, a quem não tem até o que não tem lhe será tirado, ser justo, focar na solução, ter atitude mental positiva, ter em mente o que você realmente deseja e focar no que você quer ir atrás. Então, fechar os olhinhos, respirar fundo, ter com a barriguinha assim. Então, quando você tá nervosa, tá nervoso, não tá bem, tá estressado e precisa pensar, porque, gente, o nosso comportamento, a nossa fala nunca é o mais adequado quando você está estressado, quando você está irritado, quando você está com raiva. Então a gente precisa aprender a acalmar o espírito. Porque quando você está com raiva, percebe o teu corpo. Quando você está irritado, acontece algo que te incomoda, é ativado o nosso cérebro reptiliano, que é um pedaço do nosso cérebro que ele é fuga ou luta, que é o quê? Essa parte do cérebro é responsável pela preservação. Então, o cérebro reptiliano, ele é ativado muito mais rápido do que o nosso córtex. Então, por isso que a gente precisa, muitas vezes, receber um estímulo. Aquilo, às vezes, te causou raiva, você precisa aprender a respirar e calmar, porque a nossa resposta racional para aquilo, ela demora um pouquinho mais para vir.
Então, perceba que muitas vezes você acabou falando coisas que você fala, putz, eu não precisava ter falado isso. Eu não fui legal, eu fui grosseira, eu não precisava. E você vai se sentir mal com aquilo, porque você percebe que você não foi legal. Então, para de querer ser papum. Algo me incomodou, é papum. Porque aí o teu comportamento vai ser inadequado, vai aumentar um problema, vai causar dor, você vai se sentir mal. Então, aprenda a respirar. Tá ruim sabendo que aquilo tá te causando incômodo, você não tá dando conta. Aprenda a respeitar o teu limite também. Mas, vou ter que ir no banheiro ali rapidinho. Vai, respira. Digere a circunstância. Então, respirar ele é bom para tudo. E quando a gente respira, faz essa respiração profunda, eu estou te convidando a olhar para si, que você já está de olhos fechados, e você soltar, desapegar. E eu te convido a fazer isso, a começar pelo que mais está te incomodando. Qual é a dor, qual é a crença, qual é o sentimento, qual é o apego, qual a forma que você se enxerga, qual é o julgamento que você precisa soltar. E você precisa confiar, fiar com o coração, com a crença de que o melhor sempre vai vir para você. E o seu comportamento condiz com isso. Então, esse é o processo da gente nos tornar seres melhores, mais amáveis, mais amorosos, com nós, com os outros, que as nossas relações sejam transformadas. Então, permita ir as lembranças ruins, os sentimentos ruins, e que muitas vezes não é nem com o outro. É que o seu julgamento, coisa que você não conseguiu perdoar ainda, ele diz sobre você. Você não se acha boa o suficiente, você não se acha validada, valorizada. Qual é o teu medo? Quais são os teus medos? E de onde vêm esses medos? De quais circunstâncias? O que precisa ser visto na sua vida? Eu te convido a fazer isso. E para que você faça isso, você precisa de um tempo de você com você mesmo. Porque, na verdade, nunca a gente está sozinho, né? A gente tem seres conosco, mas a gente tem um Pai que sempre está conosco. A gente está com Deus. Então, para que você se conecte, para que você sinta, para que você permita vir a sua intuição, o que for, você precisa aprender a calar. Você precisa aprender a jogar para o universo, emanar, desfrutar, se permitir sentir. Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus. E quando a gente cala, a gente escuta. E para que a gente consiga calar a nossa mente, calar as nossas emoções, ficar nós com nós mesmos, a gente precisa de um tempo só pra gente. Por isso que eu gosto tanto do horário da madrugada. Até eu nunca estudei muito, né? Mas eu gosto muito do número 3. Então, muitas pessoas acordam para orar às 3 da manhã. E eu acordo, gente. Faça chuva ou faça sol, meu despertador toca às 3h40. Mas, normalmente, antes das 3 horas, 3h10, eu acordo. Eu posso continuar dormindo, que aí eu vou dando cochilinho. Mas é horário. Até por isso, que eu relutei muito tempo para fazer as lives, que antes era um pouco mais cedo, nas lives da madrugada. Porque eu sentia, falo, Deus, mas o que eu vou fazer esse horário? E eu acordava, às vezes eu orava, ajoelhava, lia a Bíblia, lia minhas coisas, e ele falou assim, não sabe o que fazer? Faça o que você já faz. Porque eu não sei se eu já comentei aqui, mas quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, quando eu era novinha, eu criei uma certa aversão a Deus, a religião. Por quê? Porque eu tinha muitos problemas com o meu pai físico. Eu fui abandonada na minha cabeça, fui rejeitada. E quando a gente tem problemas e não consegue amar e aceitar os nossos pais, o nosso pai, e a gente não confia num pai físico, como que eu vou confiar em um pai que eu não vejo, que seria Deus? Como que eu vou fazer isso? Então, por mais que diz que acredite, não é... Olá, minha linda. Nem sempre vai ser verdade, ou não é toda a verdade. Ou por mais que você confia sem confiar. Então, eu precisei trabalhar perdão, me permitir sentir as coisas que tinham me acontecido. E quanto mais eu fazia isso, mais eu ia me aproximando de Deus. Porque as formações que eu fiz sempre tinha alguma coisa bíblica junto, apesar de não ser nada religioso. Então, eu acordava logo de manhã, os meus primeiros exercícios eram ler provérbios, grifar, refletir sobre aquilo. E minha mãe, na época, quando eu comecei a estudar, fazer esses cursos, minha mãe tinha ido para Minas, que minha cunhada morava lá, meu irmão morava lá. E minha cunhada é kardecista.
E minha mãe tinha ido pra lá e trouxe de presente pra mim um evangelho de Allan Kardec. Então eu sempre saía da Bíblia, lia Provérbios, grifava, orava, ele estava ajoelhadinha, e sempre eu abria esse livro de Allan Kardec. Então pedia orientação e abria. E eu fiz isso todos os dias, ali 1 ano mais ou menos. E esse livro parecia que só tinha 2 páginas, que falava sobre o divórcio e falava sobre suicídio. E eu não entendia o porquê daquilo. Para mim, divórcio era o momento que eu estava passando, que por mais que eu cresci, meus pais eram separados, falaram assim, separar não deu certo, para mim foi muito desafiador separar. Foi muito, muito, porque eu me sentia frustrada, eu me sentia que eu tinha falhado naquilo, e para mim era uma relação que estava muito pesada, que estava me fazendo muito mal. Se você visse fotos minhas de anos atrás e de agora, eu era uma outra pessoa, eu era uma outra mulher. Então, o povo falava assim, Rafa, você sempre foi animada, tal, mas mesmo assim você tinha um olhar triste. Para mim estava muito pesado. E mesmo assim, foi muito desafiador para eu abrir mão. Porque eu achava que era errado, que eu não tinha feito o meu melhor. E eu me culpava muito por isso. Então, te convido, eu não sei, não conheço todo mundo aqui, mas se você passou ou passa por uma situação, por mais que eu sou muito a favor do casamento. Eu sou a favor do relacionamento. Só que a gente tem que ver o que é saudável pra gente. A gente tem que dar o nosso melhor. Só que muitas vezes a gente precisa saber qual é o ponto da gente conseguir abrir mão. A soltar. Mas você já tendo consciência de que você fez tudo o que você podia. E você já fez seu comportamento, você é aquilo, você se tornou aquilo. E de abrir mão disso. Então, pra mim, na época, quando aparecia divórcio, pra mim era isso. Dizendo que tudo bem, que abrir mão e as coisas não... E o outro era o suicídio que eu nunca tinha conseguido entender. Mas sempre saía. Às vezes eu fechava os olhos e falo, gente, calma aí. Tem alguma coisa marcando essa página tá dobrada. E não tinha nada. Às vezes eu fechava e falava assim, vou aqui passar o dedo do lugar, virava de ponta cabeça o negócio. Falava assim, não. E sempre abria. Digo que 90% das vezes sempre saía nessas 2 páginas. E eu não entendia. E um belo dia, eu sempre tive a vontade de trabalhar com alguma coisa sobre sexualidade. Por quê? Na minha cabeça, era inconsciente ainda, antes de me dar essa vontade, que na minha cabeça o relacionamento dos meus pais, a minha família tinha acabado porque minha mãe não gostava de sexo. Então, eu consegui olhar por outro lado isso. Então, eu vi a importância que isso tem. Então, percebe que as suas dores, quando você aprende e ressignifica, elas são um tijolinho para o seu propósito. Para que você enxergue aquilo, que aquilo precisa de atenção. E que isso é a realidade de muitas pessoas. A maior parte das pessoas, a maior parte das mulheres, tem bloqueios sexuais, não tem prazer. Então, no caso, a minha família, como que a minha família ia estar bem com os meus pais, com uma sexualidade? Meu pai queria, minha mãe não queria. Meu pai se sentia rejeitado quando minha mãe... Então, é importante, por que eu não desfrutar? O que acontece que você não merece ter prazer? Então, pra mim, é algo que eu nem sabia por que eu tinha vontade de fazer isso. E a questão de fazer as coisas mais cedo, então eu vi que era importante, porque quando eu estudava, eu também estudava de manhãzinha, e eu via quão transformador era no meu dia, eu conseguia acordar, porque às vezes você acorda, você dormiu, você tá com um problema, você tá com algo pra resolver, e você não sabe o que fazer. Você tá triste, desanimado, você tá no meio da turbulência, você tá numa relação que tá ruim, de agressões, de sei lá o que, e você não tá sabendo como lidar. E é importante, logo que você acorda, você ter uma palavra, você ter uma orientação. Às vezes eu não sei o que você está passando, mas o que eu estou te falando, em algum momento que a gente fala de várias coisas, faz sentido para você. E você fala, você passa a enxergar as coisas com outra perspectiva, de uma forma positiva, focando na solução, trazendo a minha experiência para a sua realidade. Então, entendendo que o que eu passei, ele pode te ajudar a transformar a sua vida. E que ninguém está aqui por acaso. As pessoas não se encontram por acaso. Qual o aprendizado que eu preciso ter com essa pessoa? E eu não tô falando só agora da gente, de um ensinamento ou alguma coisa que eu possa estar te passando. Qual é a dificuldade? Quais as pessoas que você está atraindo para sua vida que estão trazendo sentimentos à tona, que às vezes não são sentimentos bons? Mas o que em você precisa ser trabalhado? Porque aquilo está presente em você, senão você não estaria sentindo aquilo. Então, o que precisa ser visto? E eu entendi um belo dia que eu precisava falar de madrugada porque às vezes as pessoas não dormiam. E que as pessoas que poderiam estar pensando, inclusive, em suicídio, eram as pessoas que poderiam estar me assistindo.
E que eu achava que, falava assim, não, mas lógico que não. E quando eu resolvi fazer isso, e eu falei para pessoas que estavam à minha volta, muito próximas a mim, eu não tinha nem consciência. As pessoas estavam perto de mim e nunca tinham me falado. E naquela semana que eu comentei, várias pessoas chegaram para mim e falaram assim, Rafa, eu tentei suicídio várias vezes. Por que essa pessoa ela tenta suicídio? Porque ela não vê sentido. Você pode olhar para a pessoa, você olha, a vida tá ali, tranquila, tudo lindo. Mas a pessoa não vê cor na vida. E às vezes você pode estar assim. Às vezes você pode ter pessoas à sua volta que você não tem nem ideia e que podem estar passando a mesma situação, de querer não ver graça na vida e não ver sentido na vida. Que às vezes está com algum problema e que não vê solução. E que busca e que faz e que consegue. Então, eu tô aqui para te convidar e falar para você olhar o outro com empatia. Para você se olhar com empatia. Não negligencie as suas dores. Não fale, ai, mas isso é ridículo, isso é pequeno. Não interessa se você acha, se o outro acha que a sua dor é pequena. Ela é sua. Aprenda a acolher o que está acontecendo. Aprenda a pedir ajuda. Eu acredito que a coisa mais desafiadora que existe é a gente pedir ajuda. É chegar para alguém e demonstrar a nossa vulnerabilidade. É chegar para alguém e falar assim, nossa, eu não sei o que fazer, eu não estou bem, eu não sei nem o que eu estou sentindo. Me ajuda, me põe no colo, me abraça, me dá uma palavra. Isso é o maior sinal de fortaleza. É pedir ajuda. É você ser amoroso com você. É você conseguir olhar para o outro e sorrir para uma pessoa e dar um bom dia para uma pessoa. Às vezes essa atitude aparentemente ridícula, banal, você transforma a vida daquela pessoa daquele dia. Pessoa que está se sentindo mal. Então o exercício que eu passei é todo mundo que você cruzar os olhos emana amor. Por mais que essa pessoa tenha sido grosseira, por mais que essa pessoa tenha sido mal educada, chata, feia, emana amor, essa pessoa está precisando. E mesmo que você não fale, tudo é sentido, a energia chega antes do que uma ação mesmo. Você pode estar contribuindo para salvar uma vida, salvar uma família, para salvar a si. Que às vezes você nunca teve coragem de chegar para alguém e falar assim, Rafa, fulano, eu tô sorrindo aqui, mas eu tô com tanta dor, eu tô com tanto medo, que é ridículo, mas eu tô. E que eu julgo que é ridículo, que os outros podem julgar, o que vão falar de mim. E que você não tá vendo brilho na vida, você não tá vendo cor na vida. Que você só tá passando a enxergar problema. E, gente, a vida é tão linda. A vida é tão maravilhosa. O que acontece? Faça perguntas. O que acontece com você que você não se permite? Que você julga tanto, que você não aceita, que você põe tantos problemas para cada solução que a vida te apresenta. Que você não consegue olhar para fora. Ó, clareou aqui já, ela tá clareando. Antes eu não conseguia ver a árvore, agora eu já vejo. E você não consegue ver beleza nisso. Porque você tá focando em problemas, você tá... Aprenda a se olhar com carinho, a não negligenciar os teus sentimentos, por menor que apareça ser. Se coloque com prioridade, tire um tempo e se permita sentir e deixa vir à tona. Tenha coragem de pedir ajuda. Tenha coragem de chegar para alguém e se expor. Porque isso vai te ajudar. Isso vai ajudar outras pessoas. Ter, às vezes, a coragem de se expor. Vocês acham realmente que eu queria um dia estar aqui, expondo a minha vida, dizendo as minhas maiores debilidades, as minhas maiores dores, como eu me senti incapaz, feia, burra, não amada, o meu relacionamento, o que eu passei eu deixei de passar, como foi a relação com os meus pais. Não, eu não queria fazer isso. Mas eu passei a enxergar a importância de eu fazer isso. Porque, gente, você acha que às vezes você tem problema, que você tem as coisas para fazer, os desafios, e todo mundo tem. Se você for para algum lugar e perguntar da vida das pessoas, todo mundo vai ter as suas dores, todo mundo tem seus medos, todo mundo tem os seus desafios. Então que tal você se permitir olhar o outro como um ser que merece ser amado, que está precisando de amor? Que tal você conseguir olhar para si e falar, eu
preciso de amor, eu preciso de acolhimento, eu preciso de paz. Por que as coisas estão surgindo e eu tô me esbravejando, eu tô gritando tanto? Porque você precisa provar para outras vezes você tá querendo assim, eu tô aqui, só que você não tá sabendo fazer. Acalma o espírito. Se ponha vulnerável, se acolha. Tenha coragem de chegar e conversar. Mas saiba com quem conversar. Essa pessoa com quem você vai se abrir, vai ser capaz de te auxiliar? Essa pessoa vai ser capaz de te acolher? Vai ser capaz de escutar o que você fez ou deixou de fazer sem te julgar? Porque eu não sei o que você já fez na sua vida, eu não sei o que fizeram com você. Mas tá tudo bem. Você fez o melhor que você pôde com a consciência que você tinha. Às vezes você fez um aborto e que isso te dói na alma. E que você nunca falou pra ninguém. E aquilo te corrói. Você fez com a consciência que você tinha. Às vezes a gente precisa aprender a perdoar. E o mais desafiador não é perdoar o outro. O mais desafiador é perdoar a si. O que já aconteceu com você? As coisas que deu errado, as coisas que você aprendeu. Como você pode usar isso em favor do outro? Para contribuir com o outro, para auxiliar o outro. Só que a gente só consegue fazer isso quando nós nos curamos. Quando nós nos acolhemos, quando nós nos olhamos com verdade. Porque pessoas curadas curam. Pessoas magoadas magoam. Qual é o processo que você precisa se entender? Com que olho você precisa se olhar? O que você está precisando dizer que eu errei, eu preciso de ajuda? Você mostrar os seus medos para alguém. É fácil, muitas vezes, ajudar. Dar é a posição mais fácil que existe. Agora, a gente aprender a receber, a pedir ajuda, a mostrar as nossas debilidades, as nossas fragilidades, os nossos medos, é o mais desafiador. E eu te falo, a gente precisa de muita coragem, você precisa de muita coragem para isso. Então não é se pôr fraco, não é ser fraco. Não, você está sendo muito forte. E eu te encorajo a fazer isso. Procure alguém que você confie. Solte, fale, ressignifique. Não tem para quem falar, quem me fala pode me falar. Eu tô aqui para isso. Chega no meu direct e fala. Eu tô aqui para te orientar, para te falar, para te dar um colo, que mesmo seja à distância, mas eu tô aqui para contribuir com você. De coração. Então, busque a solução. Tire os olhos do problema e foca na transformação que você precisa fazer na sua